Olá! Esta apresentação falará sobre tributos e impostos que incidem sobre produtos e serviços no Brasil e será apresentada por mim, Suma, pela Nayara e pelo Tiago, para a disciplina de Custos Empresariais do professor Samir. Os impostos e tributos que serão tratados nesse trabalho são Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza e Imposto sobre Operação de Crédito, Câmbio e Seguro. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O IPI é o Imposto de Contribuição Obrigatória para toda a sociedade industrial em território nacional. Surge com a Lei nº 25, na data de 3 de dezembro de 1891. Porém, historiadores afirmam que antes deste período já havia-se a cobrança de impostos similares que datam desde a época do Império. O IPI é um imposto federal e seu recolhimento está a cargo da União. Suas disposições estão regulamentadas pelo Decreto 7.212 do ano de 2010. Lá estão especificadas questões acerca de quem é o contribuinte de tal imposto, assim como o fato gerador, quem tem imunidade, qual o prazo de recolhimento e o período de apuração. São considerados produtos industrializados e que, portanto, sofrem a incidência de tal imposto aqueles que tiveram qualquer operação que provocasse modificação em sua natureza, funcionamento, acabamento, apresentação ou finalidades, seja integralmente ou parcialmente. Dentre os fatos geradores, ou seja, ações que levam à incidência deste imposto sobre um produto, estão a liberação, por parte da alfândega brasileira, de produtos importados. A saída, que neste caso se equivale à venda, de produtos industrializados. E a aquisição de produtos que foram apreendidos ou abandonados por meio de leilões, que geralmente são promovidos pela Receita Federal. Em alguns casos específicos, alguns produtos industrializados não são passíveis do IPI. São exemplos de produtos que se enquadram nesta situação: livros, jornais, periódicos e também o papel que é produzido para impressão dos mesmos. Produtos industrializados com destino ao exterior também não sofrem tributação deste imposto, já que estes sofrerão com tributação própria do país de destino. O ouro é outro produto isento, desde que seja considerado como ativo financeiro ou como instrumento cambial. A energia elétrica é outro exemplo de isenção do IPI, já que o seu produto final não é um bem tangível, mas sim um serviço. Não podemos esquecer de citar os derivados de petróleo, os combustíveis e os minerais, sendo que este último, em geral, acaba sendo matéria-prima para o desenvolvimento de outros processos industriais. São contribuintes da tributação do IPI o importador, ou seja, aquele que compra produto industrializado no exterior, o industrial, que é responsável pela produção industrializada de um determinado produto, o estabelecimento equiparado ao industrial, que é aquele em que realiza-se atividade similar à de indústria, e todos aqueles que consumirem ou utilizarem em outra finalidade ou ainda remeterem a terceiros o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Para se saber qual alíquota se aplica no cálculo do IPI, deve-se consultar a TIP, Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados. Cada produto possui sua própria alíquota, sendo que existem produtos com alíquota igual a 0%, como café torrado, enquanto outros produtos podem chegar a ter uma alíquota de 300%, como é o caso do cigarro. A base para o cálculo do IPI depende de qual a origem do produto. Isso porque, para um produto produzido e comercializado dentro de território nacional, a base de cálculo será o valor de venda deste produto. Já para um produto importado, a base de cálculo do IPI será o valor pago pelo produto, acrescido de outros encargos, como frete, seguro e outras despesas acessórias. Após a definição da base de cálculo, o valor do imposto será o resultado da multiplicação desta base de cálculo vezes a alíquota extraída da TIP. Aqui temos um exemplo de como o imposto sobre produtos industrializados pode ser calculado.
Neste exemplo, um restaurante em São Paulo compra de uma empresa chilena licores para compor a sua adega. No total, foram pagos R$ 10.000 em mercadorias. Além disso, foram acrescidos os seguintes valores: R$ 700 de frete e R$ 1.000 de seguro. Pergunta-se, qual será o valor do IPI? Aqui vemos que antes de achar o valor do imposto, deve ser primeiro encontrado a base de cálculo para tal. Para isso, como se trata de uma importação, a base de cálculo será o valor do produto acrescido do frete e do seguro. No total, a base de cálculo será no valor de R$ 11.700. Achada a base de cálculo, já é possível se calcular o valor do IPI. Multiplica-se então a base de cálculo pela alíquota dividido por 100. Esta operação resulta em um valor de imposto de R$ 7.020. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A criação do ICMS fica instaurada no artigo 155 da Constituição Federal de 1988. Porém, este imposto só começa a entrar em vigor em 1º de março de 1989. Sua criação se deu para substituir o ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e para unificar os impostos únicos federais sobre combustíveis e lubrificantes líquidos e gasosos, energia elétrica e minerais. Em um quadro geral, é um imposto responsável pela sobrevivência de muitos estados brasileiros, podendo representar 80% da arrecadação de alguns governos estaduais. O estado que mais arrecada ICMS para a União é São Paulo, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Porém, nem mesmo somando estes últimos citados, o valor chega ao comumente arrecadado pelo estado de São Paulo. O ICMS é um imposto federal, porém seu recolhimento fica a cargo de estados e Distrito Federal. Suas disposições estão regulamentadas pela Lei Complementar 87 do ano de 1996. Sofrem as incidências deste imposto operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebida em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, seja de pessoas, bens, mercadorias ou valores, a prestação de serviços de comunicação, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão e ampliação de comunicação, o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios, o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, a entrada de mercadorias importadas do exterior, seja por pessoa física ou jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou para ativo permanente do estabelecimento, serviços prestados no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior e a entrada no território de estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e de energia elétrica quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo ao imposto ao estado onde estiver localizado o adquirente. A circulação de alguns serviços ou produtos estão isentos da cobrança de ICMS. Dentre eles, podemos listar operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, incluindo produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados ou ainda serviços, operações interestaduais relativas à energia elétrica e o petróleo e seus derivados, quando destinados à industrialização ou comercialização, operações com ouro, quando estes são considerados como ativo financeiro ou como instrumento cambial, operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie e operações de arrendamento mercantil. O contribuinte do ICMS pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. As alíquotas do ICMS são específicas dependendo do estado no qual ocorre o fato gerador e onde será recolhido o imposto. Essa tabela traz as alíquotas do ano de 2017.
Ela mostra as alíquotas para operações realizadas em um único estado e traz também as alíquotas para operações interestaduais. As alíquotas internas de cada estado estão representadas por cores mais escuras no quadro, enquanto que as alíquotas interestaduais estão representadas pelo fundo branco. Para melhor compreensão, vamos analisar as alíquotas no estado da Paraíba. A alíquota do ICMS para operações dentro do estado é de 18%. Já a alíquota do ICMS para operações interestaduais, neste caso, será sempre de 12%. Vale a pena ressaltar que as alíquotas internas desta tabela são para operações com bens e mercadorias e prestação de serviços para as quais não haja previsão de alíquota específica. A legislação pode fazer referência ao código NCM do produto ou à sua descrição. Por isso é importante sempre pesquisar e se informar se há uma legislação específica para o produto ao qual se busca saber a alíquota. A base de cálculo para descobrir o valor do ICMS será o valor final cobrado em cada operação. No exemplo a seguir, vamos conseguir entender melhor. Nesse caso, um funileiro, no estado de São Paulo, irá prestar um serviço de reparação em um automóvel que sofreu uma colisão com um poste. O custo do material utilizado foi orçado em R$ 5.000. Além disso, a mão de obra do funileiro ficou acertada no valor de R$ 2.500. E pergunta-se então, qual será o valor do ICMS a ser pago nesta operação? Para se chegar ao valor do ICMS, primeiro é necessário achar a base de cálculo. Nessa situação, a base de cálculo será o custo do material mais a mão de obra, que totalizará R$ 7.500. Após isso, é necessário fazer o cálculo do ICMS, que reside em multiplicar a base de cálculo pela alíquota no estado de São Paulo, que equivale a 18%. No total, nesta operação, será pago então um ICMS de R$ 1.350. COFINS, EPIS, PASEP. O que é? O COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. É um tributo cobrado de empresas brasileiras de todos os portes e segmentos do mercado, com exceção às micro e pequenas empresas registradas no regime do Simples, regime que diminui a tributação para tais empresas com o objetivo de legalizá-las. Basicamente, as empresas devem pagar este imposto para auxiliarem o governo federal no financiamento de programas de seguridade social, como Previdência Social, Assistência Social e Saúde Pública, por exemplo. Essa contribuição é baseada nos rendimentos brutos anuais da empresa. Para as empresas com regime de lucros não cumulativo, a alíquota é de 7,6%. Já para empresas que optarem pela incidência do tipo cumulativa, a alíquota é menor, de 3%. Sendo assim, uma empresa, por exemplo, com regime de lucros cumulativos que lucra R$ 100.000 por ano, irá pagar R$ 3.000 de COFINS para o governo federal. Por outro lado, uma organização com regime de lucros não cumulativo, que lucra esse mesmo valor anualmente, pagará R$ 7.600 de contribuição anual. Quem deve pagar o COFINS? O COFINS é um tributo do tipo federal, que deve ser pago por contribuintes jurídicos, ou seja, pessoas jurídicas. A única exceção se dá quando em relação às micro e pequenas empresas, tributadas pelo Simples. Sendo assim, os microempreendedores brasileiros estão isentos do pagamento do COFINS. Mas, por outro lado, é obrigatório que essas empresas façam parte do Sistema de Tributação Unificado do Simples Nacional, o Simples. Vale lembrar que o principal objetivo do Simples Federal é reduzir a carga de tributação dessas empresas, facilitando e incentivando a legalização das mesmas. Atualmente, existem dois tipos de aplicação do regime COFINS. Por meio do recolhimento cumulativo, no caso de empresas que tiverem adotado o regime de tributação de lucro presumido, e por meio do recolhimento não cumulativo, sendo este aplicado no caso das empresas que tenham como regime de tributação e lucro real. Como é realizado o cálculo do COFINS? O cálculo do COFINS é realizado tendo como base os lucros brutos da pessoa jurídica, a empresa em questão. Nesse sentido, a categorização do tipo contábil ou até mesmo o tipo de atividade exercida pelo negócio não importam quando em relação ao pagamento do COFINS, mas apenas o faturamento bruto mensal da mesma. Para as empresas que funcionam com base no regime não cumulativo,
A alíquota utilizada é de 7,6% do faturamento bruto mensal. Por outro lado, a alíquota que incide em empresas com regime cumulativo é de 3%. Sendo assim, vamos para um exemplo. Imagine que a receita total do seu negócio, com regime do tipo cumulativo, tenha sido no valor de 10 mil. Com a alíquota de 3% aplicada, isso significa o pagamento do COFINS da sua empresa será no valor de R$ 300. Já no modelo não cumulativo, com alíquota de 7,6%, uma empresa com renda de 10 mil deverá arcar com R$ 760 de COFINS anualmente. O COFINS é um daqueles impostos que todos nós sabemos que existe, mas que nem sempre temos a consciência para o que ele serve. O que é COFINS? A sigla COFINS significa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Nesse sentido, baseado no artigo da Constituição Federal, o objetivo do COFINS é arrecadar fundos para fins da Seguridade Social em suas esferas básicas, como assistência social, previdência social e saúde pública. Essa contribuição social, por sua vez, é aplicada com base no valor da receita bruta previamente apresentada pela empresa. Legislação. COFINS. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70, de 30 de dezembro de 1991. Artigo 1º. Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, fica instituída a contribuição social para financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso 1º do artigo 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas, inclusive elas equiparadas, pela legislação do imposto de renda, destinadas exclusivamente às despesas com atividade fins das áreas de saúde, previdência e assistência social. Lei da Transparência. É sabido que o Brasil tem um dos mais complexos sistemas tributários do mundo. Porém, ao mesmo tempo, como a população não vê o dinheiro dos impostos sendo bem aplicados em benefícios e infraestrutura, ela tem a sensação de que essa cobrança é pouco transparente e abusiva. Diante disso, para tentar reverter essa impressão e dar mais transparência aos processos, entrou em vigor 5 anos atrás a Lei da Transparência, Lei número 12.741 de 2012, também conhecida como Lei de Olho no Imposto, que obriga todos os estabelecimentos comerciais a discriminarem na nota fiscal os impostos e tributos incidentes nos produtos comercializados. O que precisa vir discriminado é a soma dos impostos que incidem sobre a compra. A lei ainda prevê a possibilidade de exibição dos percentuais e valores aproximados dos impostos em locais visíveis do ponto comercial, e um desses impostos é a COFINS. PIS-PASEP. O PIS, Programa de Integração Social, e o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, nada mais são do que contribuições sociais. O principal objetivo do PIS e do PASEP é de financiamento para o pagamento de abonos, seguro-desemprego e participação na receita bruta de entidades ou órgãos. Não à toa, o PIS ou o PASEP funcionam como uma segurança para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Tanto o número do PIS como do PASEP devem estar cadastrados no número de CNPJ da empresa. Melhorar a distribuição de renda em âmbito nacional é o principal objetivo pelo qual o PIS e o PASEP foram implementados na reforma da Constituição de 1988. O PIS pode ser sacado todos os anos, especialmente em casos de morte, aposentadoria ou graves doenças. O contribuinte desse tipo de imposto é o empregador. Quem deve pagar? São contribuintes do PIS e do PASEP as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive empresas prestadoras de serviço, empresas públicas e sociedades de economia mistas e suas subsidiárias, excluídas as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao Simples Nacional. O PIS possui duas formas de pagamento e recolhimento: PIS cumulativo e PIS não cumulativo. A empresa que se enquadra no Simples Nacional contribui com o PIS, mas não necessita efetuar o pagamento separadamente. Mensalmente, o PIS é incluído no pagamento integrado de impostos e contribuições. Na modalidade não cumulativa, o PIS é calculado de maneira pela contagem da contribuição.
de modo que a empresa faz o desconto sobre o faturamento e pode creditar sobre compras de determinadas despesas. O PIS não cumulativo funciona para empresas de direito privado, ou ainda aquelas que são salvaguardadas pela legislação do imposto de renda, tributadas pelo imposto de renda das pessoas jurídicas e se baseiam no lucro real. A maior parte das pessoas jurídicas de serviços contribui o PIS e COFINS com base no lucro presumido, pois esta é uma forma mais simplificada. O PIS no regime cumulativo possui alíquota de 0,65% e o PIS não cumulativo possui alíquota de 1,65%. Calculando o PIS não cumulativo. Podem ser inclusos nos cálculos os créditos de propriedades adquiridas para fins de venda, utilizados como insumo nos serviços prestados, bem como fabricação e produção de mercadorias destinadas à venda. Também pode ser incluídos aluguéis de máquinas e prédios pagos pela pessoa jurídica. Entre outros créditos que podem ser incluídos estão os bens recebidos como devolução, como receita de venda integrada ao faturamento do mês vigente ou anterior. Legislação. O PIS e o PASEP foram criados na Lei Complementar 7 de 1970. Artigo 1º. É instituído na forma prevista nessa lei o Programa de Integração Social, destinado a promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas. Parágrafo 1º. Para os fins dessa lei, entende-se por empresa a pessoa jurídica, nos termos da legislação do imposto de renda, e por empregado todo aquilo assim definido pela legislação trabalhista. Parágrafo 2º. A participação dos trabalhadores avulsos, assim definidos os que prestam serviços a diversas empresas, sem relação empregatícia, no Programa de Integração Social, far-se-á nos termos do regulamento a ser baixado de acordo com o artigo 11º desta lei. Lei da Transparência. É sabido que o Brasil tem um dos mais complexos sistemas tributários do mundo, porém, ao mesmo tempo, como a população não vê o dinheiro dos impostos sendo bem aplicados, em benefícios e infraestrutura, ela tem a sensação de que essa cobrança é pouco transparente e abusiva. Assim, a partir da Lei da Transparência, Lei número 12.741 de 2012, também conhecida como a Lei de Olho no Imposto, obriga todos os estabelecimentos comerciais a discriminarem na nota fiscal os impostos e tributos incidentes nos produtos comercializados. O que precisa haver discriminado é a somatória dos impostos que incidem sobre a compra. A lei ainda prevê a possibilidade de exibição dos percentuais e valores aproximados dos impostos em locais visíveis do ponto comercial. E um desses impostos é o PIS/PASEP. Ou também conhecido como Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Os primeiros vestígios de tributação sobre serviço apareceram no Egito, onde os tintureiros pagavam imposto sobre os seus serviços. Sabe-se também que em Roma existiu um imposto sobre serviço denominado como lustralis collatio. Oficialmente, a pioneira na instituição do imposto sobre o valor acrescido foi a França, com uma taxa aprovada pelo governo em 1954. Esse imposto era aplicado a todas as operações realizadas, sejam vendas ou prestações de serviços. Ainda em 1954, a França promoveu a divisão da tributação das vendas através de dois impostos, o TVA e o TPS. O TVA incidia sobre a venda dos produtos ou mercadorias pelos atacadistas, sendo a base de cálculo o valor acrescido. O TPS incidia sobre outras operações, tais como comércio, varejo, alocação de serviços e demais prestações de serviços. Tal forma de tributação obteve tanto sucesso e reconhecimento pela Europa que foi tratada por uma comissão constituída na Comunidade Europeia, que abordava questões fiscais. Após diversos estudos, concluiu-se em 5 de novembro de 1962 que toda a Comunidade Europeia devia utilizar um imposto semelhante ao utilizado na França. O referido sistema europeu apresentava finalidades semelhantes ao nosso atual sistema tributário no que diz respeito à ISS. No Brasil, a tributação dos serviços teve início na Constituição de 1934, com a incidência apenas sobre diversões públicas, recebendo a denominação de Imposto sobre Diversões Públicas. Tal tributação era de responsabilidade dos municípios. Sinteticamente falando, antes da reforma de 1965, os serviços eram tributados da seguinte forma: havia o imposto de transações, que era de responsabilidade estadual,
e era incidente sobre hospedagem, locação de bens móveis, conserto, pintura, construção civil e seus semelhantes. Imposto de Indústria e Profissões, que era de responsabilidade municipal, recaindo sobre o exercício de atividades lucrativas. E, por último, o Imposto de Diversões Públicas, incidente sobre jogos e outras diversões. É importante ressaltar que o sistema tributário da época estava totalmente baseado em critério jurídico, portanto, ausente o caráter econômico, consequentemente, existiam lacunas na tributação. A partir de 1 de 8 de 2003, o ISS passa a ser regido pela Lei Complementar 116/3. O artigo 1º diz: o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes na lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Quando um serviço for contratado por um tomador nacional, de um prestador sediado ou domiciliado em outro país, também haverá a incidência do imposto, sendo o tomador responsável pelo pagamento do imposto. Nesse caso, a incidência do oposto ocorre, mesmo que o serviço tenha sido produzido ou iniciado a sua produção em outro país, mas que aqui seja verificado apenas o seu resultado ou benefício. Na maioria dos casos, para o cálculo do ISS, utiliza-se o percentual sobre a base de cálculo. Lembrando que quando se fala nesse imposto, devemos estudar a legislação de cada município. A base do cálculo do ISS é correspondente ao seu preço de serviço, ou seja, ele é igual à receita bruta que você obtém prestando determinado serviço. Por ser bruto, não deve ter nenhum cálculo referente a dedução, descontos ou abatimento, que normalmente são concedidos independentemente de qualquer condição. Essa instituição é referente ao artigo 17 do Decreto 53.151/2012. Vamos a um exemplo. Uma pessoa jurídica com CNPJ e inscrição municipal situada no município X prestou serviços no mês e emitiu uma nota no valor de R$ 62.000. A legislação desse município reza que para aquele tipo de serviço a alíquota é de 5%. Então teremos base de cálculo de R$ 62.000, a alíquota de 5%, que resulta no nosso valor do ISS de R$ 3.100. Vamos falar agora sobre o IOF. IOF é a sigla para Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros. Como o próprio nome diz, é um imposto que incide sobre qualquer tipo de operação de crédito, câmbio, seguro ou operações relacionadas a títulos e valores mobiliários. É um imposto antigo que teve a sua origem no ano de 1966 e sofreu mudanças ao longo do tempo. Em 2011, voltou a ser bastante discutido por conta de um aumento na alíquota para compras de crédito no exterior. O IOF foi criado para ser um instrumento regulatório da economia. Tem a função de regular a atividade econômica, além de arrecadar dinheiro para a União. Ele oferece ao governo certo conhecimento sobre as demandas de ofertas e operações de crédito no Brasil. É um imposto de fácil alteração, o que dá ao governo um pouco de poder para controlar o mercado. O imposto também torna-se uma das ferramentas para estabilizar a inflação. As alíquotas, que é o termo usado em vez de taxa do IOF, podem ser fixas, proporcionais, variáveis, progressivas ou regressivas. A base de cálculo vai depender de cada tipo de operação. Nós temos operações de crédito, onde a alíquota chega a um total de 1,88% ao dia, seguro, que varia conforme o serviço, podendo ir de 0,38% a 7,38%, câmbio, que varia entre 0,38% e 6,38%, investimento, onde quanto maior o prazo do investimento, menor a alíquota, variando de 96% a 3%, e os títulos imobiliários, onde pode chegar até 1,5% ao dia. A alíquota do IOF é diária, ou seja, se você ficou negativado no saldo da conta corrente ao final de um dia, o imposto será cobrado. Porém, apesar de ser calculado com base diária, o seu recolhimento é mensal. Para ficar mais claro, vamos imaginar que você tenha em conta R$ 1.000 e teve um débito no dia de R$ 2.000. O cálculo deve ser o seguinte:
0,38% vezes R$ 1.000 sobre 100. Ao final do dia, o IOF será de R$ 3,80. Obrigado por assistir nossa apresentação.